O número de múltiplos de 10, compreendidos entre 100 e 9.999, e com todos os algarismos distintos, é... Bom, esse é mais um problema, então, que a gente deve determinar quantos números são possíveis de serem formados com alguma condição específica. Nesse caso, são duas condições, a de que os algarismos sejam distintos e que o número em questão seja múltiplo de 10. Então, nós vamos considerar aqui, já que os números estão compreendidos entre 100 e 9.999, nós estamos falando de números que têm 3 ou 4 dígitos. Então, são duas situações, dois casos a serem desmembrados. Então, vamos começar com o primeiro caso aqui, números que têm 3 dígitos. Então, centena, dezena e unidade. Depois a gente passa para números que têm 4 dígitos. E aí eu acrescento aqui, então, a unidade de milhar. Centena, dezena e unidade. Bom, como esses dígitos, esses números formados, eles têm que ser múltiplos de 10, então é claro que o nosso processo de escolha ele deve ser priorizado pela unidade. Porque se ele tem que ser múltiplo de 10, a unidade tem que ser necessariamente o zero. E se a unidade tem que ser zero, só há uma possibilidade para a unidade. Tanto no caso com 3 algarismos, quanto na situação que nós vamos ter 4 algarismos. E daí, agora tanto faz, porque como os números têm que ter algarismos distintos, e eu já usei o zero na unidade, então o zero não vai poder ser usado em nenhum outro, eu vou descontando uma a uma, de 0 a 9, as 10 possibilidades eu vou eliminar o zero, então eu vou ter 9 possibilidades, por exemplo, para centena, e para cada uma delas, 8 possibilidades para unidade, ou para dezena. E aí, como é para cada possibilidade é dada a partir de cada uma das outras, eu vou ter 8 possibilidades para cada uma das 9. Então esse processo nos leva naturalmente ao princípio multiplicativo, e há 72 números, então, de 3 dígitos com essas condições. Passando para os números de 4 dígitos, de 4 algarismos, eu só tenho uma possibilidade para a unidade, que tem que ser zero, e aí posso ir, por exemplo, lá para a unidade de milhar, onde eu vou ter 9 possibilidades, que são os algarismos de 1 a 9, e vai eliminando uma a uma, porque tem que ser distintos. Então 8 e aqui 7. Como as escolhas são feitas com o número de possibilidades para cada uma das que já foram feitas anteriormente, naturalmente, mais uma vez, adotamos aqui o princípio multiplicativo, e aí nós vamos ter 504 possíveis números de 4 dígitos com as condições impostas. Então, o total, somando os dois casos, 504 mais 72, a quantidade total de números que satisfazem a condição, 576, resposta letra D.